Graça e paz, igreja. Ei. Graça e paz, igreja. Bom dia. Que bom ter você aqui nessa manhã. A gente quer aproveitar e convidar quem estiver chegando aí fora, quem estiver aí na área do café, vamos entrando. Vamos iniciar aqui a nossa reunião de louvor, adoração, comunhão ao nosso Deus. E eu quero convidar você que já está aqui, para que você, se puder, se coloque de pé. A gente vai fazer uma leitura do Salmo 42, os versículos de 1 a 5. Eu vou iniciar e aí os irmãos leem o versículo seguinte e o último versículo a gente vai ler todos juntos. Salmo 42, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores. À frente do correio que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em ao som de uma grande festa. Todos juntos. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Porque está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém. Que bênção, que privilégio a gente poder começar a nossa semana relembrando ao nosso próprio coração aquilo que nos dá esperança. E mesmo diante de tantas questões ou dificuldades, é maravilhoso a gente perceber que para todas as nossas demandas ou inquietações, Jesus, Ele é a resposta. Por isso Ele é o motivo e a causa da nossa reunião nessa manhã. E nós queremos convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor, levantar a sua voz em adoração e relembrar ao seu próprio coração: espera no Senhor, Ele é a resposta. E nós o louvaremos como seu povo. Auxílio vem de ti. Oh,
declare. Subirá nossa adoração em nosso ser. As barreiras cairão ao chão. Tu és o Deus que restaura. Tua boa graça nos salvou, Jesus Cristo. Declare mais uma vez, bem forte, bem forte. Subirá ao teu trono nossa adoração em nosso ser. As barreiras cairão ao chão. Tu és o Deus que restaura. Tua boa graça nos salvou, Jesus Cristo. Subirá ao teu trono nossa adoração em nosso ser. As barreiras cairão ao chão. Tu és o Deus que restaura. Tua boa graça nos salvou, Jesus Cristo. Subirá ao teu trono nossa adoração em nosso ser. Cairão ao chão. Tu és o Deus que restaura. Tua boa graça nos salvou, Jesus Cristo. Cristo, o teu sangue trouxe vida e salvação. Cristo, Rei amigo, luz que vence a escuridão. Aleluia. Coloque o seu coração diante do Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua boa graça. Bendito seja o nome de Jesus pela tua grande graça. A graça que nos alcançou, que nos resgatou, que marcou e transformou a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque para isso o Senhor se fez como um de nós e o Senhor é conosco. O Senhor permanece conosco apesar de nós. E nós queremos da mesma forma, Senhor, permanecer em Ti, porque fomos enxertados no Senhor, como diz a Tua palavra, a oliveira verdadeira. Ajuda-nos a permanecer, Senhor, e a frutificar, ó Deus, para a glória do Teu nome. A frutificar, Senhor, para o louvor do nome do Senhor. Jesus, o Deus que se fez carne, se fez como um de nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente, o Deus que provê, o Deus que é com o seu povo. Nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos o teu nome e declaramos: Emanuel, nosso Deus. Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Vamos dizer todos juntos: Ele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, nosso Senhor. Diga mais uma vez: Emanuel, Deus conosco.
E nada pode nos separar do Deus que se fez como um de nós, nosso Senhor. Por isso eu digo com meu coração: meu Deus, meu Deus, Tu és o meu Deus. Aleluia. Leão de Judá, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, o meu Salvador. As minhas mãos eu ergo a Ti, pois Tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a Ti, Jesus. Eu levanto as minhas mãos, eu ergo a Ti, pois Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Adoramos o nome de Jesus. Eu clamo a Ti, que nome precioso, Jesus. Diga esse nome, Jesus, Jesus, Jesus. Levante a sua voz, diga o nome dele. Jesus, Jesus, o único que pode perdoar pecados. Jesus, aquele que nos dá paz com Deus. Jesus, Jesus, Teu nome é tão precioso, Senhor. Erguemos as nossas mãos a Ti, Senhor, e prostramos o nosso coração em adoração, reconhecendo, meu Deus, meu Salvador, Jesus, Jesus, Rei dos Reis, Jesus. És Tu, Jesus. Santo, Santo, Santo. Declare nessa manhã Tua santidade. Não há outro como Tu, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche-nos, meu coração, enche-nos, Jesus. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Seu amor muda tudo. Diga nessa manhã que Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu nome. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Tu és a fonte.
és a nossa rocha, a nossa fundação. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, somente em ti. Nada vai nos abalar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado. Estamos em ti, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche-nos do teu coração, do amor que faz mudar o mundo. Amém, Senhor. Nessa manhã nós derramamos mais uma vez nosso coração diante de Ti para reconhecer que é tão frequente, Senhor, e como lamentamos isso, mas é tão frequente construirmos nossa vida sobre outros fundamentos, sobre outros alicerces. E queremos confessar mais uma vez nessa manhã o nosso pecado, Senhor, as nossas idolatrias, os nossos deuses falsos, as nossas fontes de confiança que são na verdade como cisternas rachadas que não podem reter água, mas ainda assim voltamos a elas na esperança de nos satisfazer. Perdão, Senhor. Volta os nossos olhos para Ti, Jesus. Tu és o nosso firme fundamento, Tu és a única esperança viva, Tu és a rocha, a pedra angular, e sobre Ti, sobre quem Tu és e sobre o que o Senhor fez por nós ao vir, se encarnar, viver, morrer, ressuscitar, ascender aos céus como o Rei do Universo, é sobre a Tua obra perfeita que nós queremos depositar a nossa vida, a nossa confiança, o nosso futuro, nossos projetos. Tudo é por Ti e para Ti, e só faz sentido se for acerca de Ti. Então ajuda-nos, Pai, a sermos libertos. Faz essa obra, Espírito Santo de Deus, mais uma vez nessa manhã, de nos libertar, Senhor, dos falsos e frágeis fundamentos sobre os quais insistimos em construir a nossa vida, e que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos firme na rocha sobre a qual podemos caminhar sem tropeçar, sem sermos abalados. A rocha que é o Senhor e os Teus perfeitos propósitos para a nossa vida, que não podem ser frustrados. Nós queremos elevar nossos olhos, queremos render nosso coração diante do Senhor, fixar nossa mente, nossos pensamentos, nosso olhar na Tua beleza e Te contemplar, Jesus. Não há outro lugar, não há outro Deus, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o Teu nome, nome acima de todo nome, único digno de honra, de glória e de louvor, o nome santo, maravilhoso de Jesus. É nesse nome que nos reunimos, é esse nome que adoramos. Aleluia. Se
Você pode dizer mais uma vez: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. E faça disso a sua oração nessa manhã, seu compromisso com Deus, de abrir mão de outras fontes, de outros fundamentos e olhar somente para Jesus. Vamos cantar? Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que o meu coração, o seu coração sejam cheios dessa presença e desse amor de Jesus nessa manhã, amém? Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ele é bom. Graças a Deus. Antes de você se sentar, cumprimenta quem está perto de você, dá um bom dia, um bem-vindo à Igreja Batista Vértice. Pergunta o nome dessa pessoa, se você ainda não conhece. Tomou já o suco de uva? Você tomou também o suco de uva ou não? Que alegria estarmos juntos. Se você puder ocupar as cadeiras mais no meio da fileira, isso ajuda bastante a gente. Não sei se tem pessoas ainda chegando. A gente às vezes recebe pessoas que chegam um pouquinho depois. E aí, se as pontas estiverem liberadas, ajuda muito. Então, se você puder chegar mais para o meio, não deixar cadeiras vazias no meio da fileira. Muito obrigado. Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Seja bem-vindo. Se você nos visita hoje, uma alegria ter você aqui com a gente na Igreja Batista Vértice. Ao final dessa celebração, não vai embora muito depressa, toma mais um café com a gente. Ao lado do balcão do café, a gente tem um balcão onde ficam os nossos voluntários do acolhimento. Eles têm ali um presente para te entregar em nome da igreja. É uma forma da gente dizer que a sua presença aqui é importante, que a gente fica feliz com a sua presença e que a gente gostaria de poder caminhar com você também. Então, se você puder deixar um contato, uma maneira da gente conversar durante a semana, vai ser um prazer te explicar um pouco mais a respeito de como a igreja funciona e como você pode fazer parte, tá bom? Nós temos 2 avisos rápidos antes de orarmos juntos a nossa oração de generosidade nessa manhã. O primeiro é que nessa semana nós temos encontro de adolescentes e jovens. Então, sexta-feira, 19h30, aqui na igreja, tem encontro de adolescentes. É sempre uma sexta e a outra não, né? Quinzenalmente a gente tem o encontro dos nossos adolescentes. Então, essa sexta temos encontro para você que aí tem entre 12 e 17 anos ou tem filhos, netos nessa idade. Traga para esse tempo. Tem sido muito legal a sexta-feira aqui dos adolescentes juntos. E no sábado, o encontro de jovens, que é mensal, o nosso encontro de jovens, e é esse sábado agora, segundo sábado do mês, os 2 às 19h30, tá bom? Tanto sexta como sábado, 19h30, nosso encontro de jovens tem aí foco na galera de 18 a 25 anos, com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Nos 25, abaixo de 18 não, mas nos 25 tem uma margenzinha de tolerância, tá bom? Mas não muito grande. Queridos, além desse aviso, um recado especial, um convite.
a nossa igreja vai sediar um evento no dia 30 de novembro, chamado Talentum, a conferência desse ministério chamado Talentum. Uma das líderes desse ministério é a Fernanda, que é membro aqui da igreja. É um ministério de empreendedorismo redentivo. Então, o que isso significa? Se você é empreendedor, já está com um negócio funcionando, pequeno, médio, grande, ou se você tem o desejo de empreender, de começar um negócio, e você quer aprender a fazer isso de acordo com os valores do reino de Deus, com o propósito de servir ao reino e abençoar o reino, essa conferência vai tratar desse tema, desse assunto, e vai acontecer no dia 30, então, é um sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, aqui na igreja. Para participar, você tem que entrar no Instagram deles, é @talentum, desse jeito aí, com UM no final, @talentum, e aí você faz sua inscrição pelo link da bio, as vagas são limitadas, tá bom? Mas é um evento que a nossa igreja vai sediar, e é uma oportunidade, a gente tem muitos empreendedores na nossa igreja, e outros aspirantes também, então é uma oportunidade de você se capacitar e crescer de acordo com os princípios que a palavra de Deus tem para os nossos negócios, tá bom? Então, entra lá no Instagram, saiba mais e, se você quiser e puder, participe também, beleza? Vamos orar juntos? Nós, todos os domingos aqui na nossa igreja, se você é novo, mais uma vez, seja bem-vindo e fique à vontade nesse momento, caso você queira só ouvir essa oração, mas nós temos uma prática aqui na nossa igreja, em todos os cultos, que é a prática de pedirmos a Deus que nos torne pessoas mais generosas, tá bom? Então, essa oração trata desse assunto, ela é toda inspirada em ensinos de Jesus, das Escrituras, sobre esse tema da nossa relação com o dinheiro, com o próximo. Então, quero convidar você que já é de casa a orar em voz alta comigo, e se você não é acostumado a fazer isso ainda, pode ficar bem à vontade para só ouvir, refletir, quem sabe numa outra oportunidade orar também. Vamos orar, queridos? Diz assim: Pai Santo, tudo que tenho e sou vem de Ti e pertence a Ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em Teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade, até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ti é a alegria dos Teus filhos e filhas. Amém, amém. Nós estamos numa estação com foco em generosidade, aqui na nossa igreja cada trimestre é dedicado a uma prática do caminho de Jesus, e esse trimestre, desde o mês passado até dezembro, é dedicado à prática da generosidade. Então, mais do que nunca temos meditado, refletido a respeito dessa oração e daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos chama a praticar, no sentido de ser mais generosos, de sermos mais generosos. E eu queria te lembrar que você tem a oportunidade de fazer isso de algumas maneiras aqui na igreja. Generosidade vai muito além de entregar um dízimo, uma oferta na igreja, tem a ver com o seu estilo de vida em todo o tempo, em todos os lugares, mas essa é uma das formas, e nós louvamos a Deus pela generosidade da igreja, de cada membro, de cada pessoa que participa. A gente tem visto uma resposta muito positiva desde o lançamento da nossa campanha, nossa nova casa, e as entradas têm aumentado em direção à campanha, e glória a Deus por isso, porque o desafio é grande, mas a gente crê que o Senhor tem nos abençoado para que a gente possa abençoar outros, amém? Então, essa igreja não é apenas focada em si mesma, né, e nos seus. Nós queremos ser um instrumento de bênção na cidade, no mundo, onde Deus quiser nos usar, e a nossa generosidade é uma participação nisso, né, no que Deus está fazendo. Esse é o QR Code para você contribuir com dízimos e ofertas, lembrando que você tem que acessar pelo aplicativo do banco, tá bom? Às vezes a pessoa aponta a câmera e aí abre uma coisa aleatória, é aquela opção de ler um QR Code dentro da área Pix do seu banco, e tem a chave lá, que é o CNPJ da igreja. Tem um outro QR Code que vai aparecer aí na sequência,
E esse é o da página da nossa campanha. Se você está chegando agora e não sabe do que se trata, nós estamos há algum tempo orando a Deus e pedindo por um novo espaço, porque você pode ver que esse está, né, no limite. Assim. A gente está fazendo 3 celebrações, 2 de manhã, 1 à noite. O Ministério Infantil já está funcionando acima da capacidade. Então, nós precisamos dar esse passo. E aí, eu creio, em nome de Jesus, que nos próximos domingos eu terei novidades para compartilhar com a igreja, porque a gente está mais perto do que nunca da assinatura do contrato, os entraves, as burocracias estão praticamente todas já vencidas. Faltam alguns detalhes, e uma coisa que não é exatamente um detalhe, né? Mas é o valor todo que a gente precisa levantar para a garantia bancária, imobiliária e também para a obra em si. Mas a gente já tem condição de avançar, e em nome de Jesus faremos isso. Mas eu peço que vocês intensifiquem as orações nas próximas semanas. Devem ser aí 1, 2 semanas intensas, mas com novidades para serem compartilhadas muito em breve. Se você ainda não está participando, esse QR Code te leva, aí não é pela área Pix do banco, é só ler com a câmera do seu celular, para o site igrejavertes.com/contribuir. Lá tem as formas de contribuir e as informações sobre esse novo espaço. Ele é muito legal, ele é aqui pertinho, na beirinha do eixo monumental ali, no setor de garagens, perto do Palácio do Buriti, perto do Detran, do DR, ali do... Enfim, tem um monte de órgãos públicos, corpo de bombeiros que ficam ao redor. A gente vai estar seguro, eu cheguei a essa conclusão, porque o vizinho de fundo é a Polícia Rodoviária Federal, da frente são os bombeiros, o do outro lado é o Detran. Eu acho que a gente vai estar seguro lá. Acho que vai dar tudo certo, tá bom? Mas entra lá, veja as informações, tá bom? E participe, se você puder, claro, e ore por isso, e a gente crê que o Senhor vai nos conduzir nessa direção. Felipe, chega aqui, compartilha com a gente hoje a palavra de Deus, a abertura da nova série de mensagens, Uma Vida Simples, nesse trimestre de generosidade. Eu fui muito abençoado às 9, serei novamente agora, tenho certeza que você será também. Obrigado. Amém. Obrigado. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos. Que bom que você está aqui. Muito bom nos reunirmos no domingo para adorar a Deus, para celebrarmos juntos. Muito obrigado, Pri. Nós estamos, como o pastor Pedro disse, abrindo uma série hoje. Na verdade, estamos em uma estação. Se você está chegando hoje aqui na nossa igreja, ou mesmo nos acompanhando no YouTube, nas mídias, nós organizamos a nossa igreja em estações. Nós cremos que o chamado de Jesus é para nós crescermos em semelhança com Ele. Isso significa organizar a nossa vida em torno de algumas coisas, do ensino da palavra de Deus, da vida em comunidade, algo que temos feito aqui na igreja, o ensino da palavra de Deus também, né? Mas também das práticas do caminho de Jesus. Nesse trimestre, especialmente, nós estamos olhando para a prática da generosidade. Na prática da generosidade, nós entendemos, ou queremos, como oramos agora, queremos ser generosos porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ele, ao Senhor, é a alegria dos seus filhos e filhas. No último mês, nós vimos uma série chamada Deuses Falsos, e como o dinheiro, os recursos e outras coisas, muitas vezes boas, mas podem se tornar um Deus nas nossas vidas. Se você perdeu alguma dessas mensagens do mês passado, eu quero te recomendar, encorajar a acompanhar no Spotify ou no nosso canal no YouTube. Nessa série que nós começamos hoje, uma série chamada Uma Vida Simples, nós olharemos para o estilo de vida, o tipo de vida que Jesus nos convida a viver, de modo a abrir espaço para que sejamos generosos, a abrir espaço para uma vida de entrega, uma vida de generosidade. Afinal de contas, a generosidade, ou uma vida generosa, não é feita por ações pontuais de generosidade que servem apenas para cumprir um check na nossa lista de tarefas ou mesmo para aliviar a nossa consciência. Eu sou generoso, eu faço uma ação de generosidade para aliviar a minha consciência, para aliviar a minha culpa. Na verdade, uma vida generosa representa uma vida de oferta, uma vida de entrega, uma entrega e uma oferta da própria vida, dos dons, talentos, dos recursos, do tempo em que temos. Essa vida generosa é marcada por essa disposição de entregar ao invés de reter.
E isso tem tudo a ver com simplicidade. Esse não é o padrão do mundo. Na verdade, o padrão do mundo, na sociedade em que vivemos, busca acumular. Quer este alvo esteja explícito ou implícito, nós estamos em uma sociedade que acumula, que busca reter, que busca ter mais. E esse espírito da retenção, da acumulação, essa busca por ter mais, molda, influencia a forma como nós trabalhamos, nos relacionamos, nos organizamos. Nós, quer tenhamos pouco, quer tenhamos muito, organizamos a nossa vida em torno de ter mais. Seja por uma necessidade, seja pelo medo, seja apenas por um desejo, vivemos uma vida dedicada a acumular. E o nosso lema é: quanto mais, melhor. E nós não estamos falando apenas de dinheiro. Eu quero te convidar a preencher uma frase comigo. Essa que aparece aí na tela para vocês. Quanto mais, melhor. Ao ler essa frase, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Com o que você preencheria essa lacuna que está exposta aí para você na tela? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Talvez você preencha essa lacuna na tela com dinheiro, com recursos. Talvez você preencha essa lacuna na tela com poder. Talvez com experiências, com títulos. Talvez, dependendo da sua área de profissão, com certificações. Talvez com viagens. Talvez com roupas, sapatos, livros, seguidores no Instagram. Quanto mais, melhor. Talvez pratos experimentados ao longo da semana, cafés visitados, com o objetivo de ir a todos os cafés de Brasília. Quanto mais, melhor. Talvez você preencha com cidades a visitar pela Europa. Ou em Goiás. Lembrando, não tem a ver com o local. Quanto mais, melhor. Ou mesmo viagens para um mesmo local durante o ano. Com o que você preencheu essa lacuna? Nós vivemos em busca de mais, com a esperança de que, se tivermos mais, se conseguirmos alcançar isso que preenchemos nessa lacuna, então estaremos satisfeitos, então encontraremos alegria, então poderemos descansar. Richard Foster diz: o herói moderno é o garoto pobre que por esforço próprio se torna rico, em vez de ser o garoto rico que voluntariamente se torna pobre. A cobiça damos o nome de ambição. Chamamos prudência ao ato de guardar valores às escondidas. A ganância denominamos diligência. Algumas pesquisas de padrão de consumo nos mostram um pouquinho dessa trajetória no mundo. Em 2000, uma pessoa comum comprava cerca de 20 peças de roupa por ano. Em 2015, ou seja, quase 10 anos, uma pessoa média comprava 32 peças novas de roupa por ano. Em 2023, as pessoas tinham em média 144 peças de roupa em seus guarda-roupas. Em 2010, a média global de pares de sapato por pessoa era de 3 a 4 pares de sapato. Hoje é de 7 a 8 pares de sapato, podendo chegar a 19, dependendo do lugar em que você vive. E eu quero te convidar rapidamente, a partir desses números que representam a média, a fazer uma análise do seu guarda-roupa, da quantidade de pares de sapato que você tem. Nós podemos pensar assim: Felipe, isso não tem nada a ver com Jesus, dá licença, deixa meu guarda-roupa em paz. Eu só sou estiloso, você não. Né? Mas muitas vezes esse pensamento permeia também o banco das nossas igrejas. Nós queremos, como igreja, e em nossas igrejas, e declaramos, não apenas queremos, mas declaramos o direito de ter mais. Ter mais dinheiro, ter mais bens materiais, ter mais poder, ter mais sucesso, ter mais influência, ter mais recursos.
tudo em nome de Deus e como evidência da bênção de Deus. Mas esse não é um caminho de vida, queridos. Essa não é a forma como somos chamados para viver. A professora Vanessa Belmonte, em um livro sobre disciplinas espirituais, que está à venda na nossa lojinha, e eu falei no primeiro culto, como era incoerente, eu estou falando, não acumulem, não comprem, mas tem um livro que está à venda na nossa lojinha. Mas nesse livro sobre disciplinas espirituais, ela diz: nós nos enganamos em relação ao impacto da salvação em nossa vida ordinária, quando continuamos a viver tentando atender aos vários eus desordenados e usamos a Deus como um gênio da lâmpada para fazer nossos diversos interesses darem certo. Muitas vezes, em nossas igrejas, nos conformamos ao padrão do mundo que busca a acumulação e usamos Deus como um gênio da lâmpada para que tenhamos mais, para que possamos acumular mais. Jesus chama esse engano de insensatez. Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21, diz assim: contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Reparem comigo em algumas coisas nesse texto. Esse homem já era rico. O verso 16 começa com Jesus dizendo: certo homem rico. A sua terra produziu muito, e o verso 16 também nos diz isso. Esse homem já tinha celeiros para armazenar parte da sua produção, ainda que não toda. Mas parte da sua produção já poderia ser armazenada nesses celeiros. Mas o homem queria armazenar toda a sua produção. Generosidade não estava nos planos dele. Mas no verso 19, ele diz que quando tivesse mais, quando tivesse novos celeiros, quando toda a sua produção estivesse armazenada, quando ele tivesse acumulado bem, ele então poderia descansar, comer, beber e se alegrar. Ele já tinha quantidade suficiente para que isso fosse uma realidade, mas para ele, quando ele tivesse mais, ele poderia então descansar, comer, beber e se alegrar. A despeito do quanto ele já tivesse, ainda não havia descanso, ainda não havia satisfação, ainda não havia alegria. Para esse homem, eu creio que para muitos de nós, descanso, satisfação e alegria só seriam possíveis quando ele tivesse mais, sem se importar com o que ele já tem. Mais quanto? Não importa. Apenas mais. Segundo Jesus, é insensatez ser movido por pensamentos como: quando eu tiver um carro maior, eu estarei mais satisfeito. Quando eu tiver um salário maior, quando eu tiver uma reserva de emergência maior, quando eu tiver uma casa maior, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver um cargo, uma posição, quando eu tiver um ministério maior, quando eu passar no próximo concurso, eu então estarei satisfeito. Jesus diz que este homem é um insensato. E eu creio que ele diria a mesma coisa para a forma como eu e muitos de nós vivem hoje. Mas por que este homem é um insensato? Jesus diz num verso antes de começar essa parábola. Ele diz no final do verso 15 do mesmo capítulo 12: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Consistir aqui significa ganhar significado, sentido. A vida de um homem não ganha significado, não ganha sentido na quantidade de seus bens. Não encontra descanso, satisfação e alegria na quantidade de seus bens. Por outro lado, uma vida movida pelo desejo de ter sempre mais coisas é, na verdade, uma vida vazia. Jesus nos convida a um outro tipo de vida.
Não uma vida vazia, cheia de coisas, mas uma vida simples, cheia da tua presença, da sua presença, da presença de Jesus. Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus nos convida a um tipo de vida plena. Jesus veio para que pudéssemos desfrutar de um tipo de vida plena. Um tipo de vida organizada em torno da única coisa que importa. O tipo de vida organizada em torno da única coisa que pode preencher. Uma só pessoa, uma só promessa, uma só esperança, uma só vida nele. Essa é a vida plena. A vida plena é uma vida simples. A vida plena é uma vida simples porque é organizada em torno de uma só coisa: Cristo Jesus. Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês do século XIX, diz: pureza de coração é querer apenas uma coisa. Isso nos confronta, porque estamos como baratas tontas, querendo tantas coisas, querendo acumular tanto, querendo ganhar tanto, para então descansarmos, para então desfrutarmos, para então nos alegrarmos. Mas pureza de coração e o chamado de Cristo para nós é para querermos apenas uma coisa. Ao longo dessa série, nós vamos conversar sobre o convite de Jesus para encontrarmos descanso, satisfação e alegria nele, e vivermos, então, uma vida simples que abre espaço para a generosidade. A Vanessa Belmonte diz: simplicidade é a realidade interior de um coração focado em Deus e seu reino, resultando em um estilo de vida exterior, caracterizado por modéstia, abertura e generosidade. Simplicidade é um estilo, uma realidade interior, de quem organizou a sua vida em torno do que realmente importa e da única coisa que mata a nossa sede, que nos satisfaz. E então, como consequência, um estilo de vida exterior que dá abertura para uma vida de generosidade. Na perspectiva de Jesus, simplicidade, então, é desejar apenas uma coisa: a presença de Deus. Ao longo dessa série de mensagens, nós conversaremos sobre essa uma só coisa, que nós organizamos e devemos organizar, então, a nossa vida para vivermos uma vida simples. Na mensagem de hoje, nós falaremos sobre uma só pessoa. E entenderemos que a vida simples, na verdade, é uma vida segundo o exemplo de Jesus. Nós veremos como Jesus não apenas nos convida para uma vida simples, mas nos ensina por meio da sua própria vida. Afinal de contas, o convite de Jesus para os seus discípulos é que eles vivam segundo o seu exemplo, para que eles vivam como ele viveu. Em vários momentos do seu ministério, Jesus usa as próprias ações, a própria vida, como exemplo daquilo que seus discípulos deveriam fazer. Sua forma de viver, e não apenas isso, sua forma de morrer, era o padrão de vida que seus discípulos deveriam seguir, deveriam adotar. Jesus nos convida para viver como ele viveu. Jesus nos convida para viver como ele viveria a nossa vida se ele estivesse aqui hoje. E eu creio que essa não seria uma vida de acumulação, de retenção. Pelo contrário, pois não foi assim que ele viveu. Nós vemos Jesus convocar os seus discípulos a viverem a vida que ele viveu em uma série de passagens, de momentos do seu ministério. Jesus, por exemplo, lava os pés dos seus discípulos e os convida a fazer o mesmo. Se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus toma o caminho da cruz e diz que para segui-lo, seus discípulos deveriam fazer o mesmo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz foi o que Cristo fez por nós. Jesus vive uma vida de entrega e simplicidade. E ao ouvir alguém dizendo: Senhor, eu vou segui-lo por onde você for, ele diz como essa pessoa deveria viver, o que significaria segui-lo. Lucas capítulo 9, verso 57 diz: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Os discípulos de Jesus eram convidados a viver como Jesus viveu, e eu creio que nós, como igreja, Igreja Batista Vertes, também somos convidados a viver como Jesus viveu. Afinal de contas, essa é a nossa missão, certo? Nossa missão como igreja é formar discípulos que organizam as suas vidas em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Queremos viver a vida de Cristo como se Ele a vivesse aqui hoje. Essa vida é contrária ao caminho da sociedade, ao caminho da cultura, do mundo. Enquanto a sociedade caminha no caminho da retenção e da acumulação, do quanto mais melhor, Jesus vive uma vida de entrega. Ao invés de reter e acumular, se doar, se esvaziar, se ofertar. Paulo nos escreve sobre esse tipo de vida, sobre o caminho de Jesus de se entregar de forma majestosa, belíssima e muito precisa, na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 ao verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia, se você a tem. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Se você não tem uma Bíblia de papel, nós queremos te dar uma Bíblia de papel. Ali fora, nós temos, não agora, né, no final da celebração, passa lá, dá seu nome, vamos conversar um pouquinho e você levará esse presente para casa para começar essa caminhada com as Escrituras. Mas no verso 5 diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois de convidar a igreja de Filipos a ter o mesmo modo de pensar, de agir, de viver que Cristo Jesus, o apóstolo Paulo descreve a jornada de esvaziamento, de entrega, de oferta de Jesus. A primeira coisa que nós vemos no texto do apóstolo Paulo é o Deus que se fez homem. Paulo diz, sendo Deus, esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. A jornada de entrega de Jesus começou com o seu nascimento, com a sua vinda. Jesus era a palavra de Deus, é a palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas. O apóstolo João nos diz isso no primeiro versículo do seu evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A própria palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, decidiu se esvaziar e tabernacular entre nós. Veio em nossa direção e decidiu, a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa rebelião, a despeito da inclinação do nosso coração, decidiu se fazer homem para habitar com o seu povo. João, no versículo 14 desse mesmo capítulo, diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em um ato de amor e misericórdia, na sua decisão persistente de habitar com o seu povo, o próprio Deus decidiu se encarnar e habitar com esse seu povo. A sua decisão persistente de dar ao seu povo um novo coração, um coração redimido, de fazer novas todas as coisas, fez com que Cristo Jesus, a palavra de Deus, viesse ao mundo habitar com o seu povo. Jesus era o tabernáculo vivo, glorioso, majestoso, o próprio Deus com o seu povo, como cantamos aqui hoje, Emanuel, Deus conosco, que decidiu fazer parte da sua criação, não por necessidade ou carência, mas por amor. Ouvimos o pastor Alex na semana passada, Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo se completavam, havia satisfação plena, alegria plena. Mas por uma iniciativa do próprio Deus, escolheu nos convidar para participar da sua plenitude. Para que isso fosse possível, enviou Cristo Jesus ao mundo, para morrer por nós, para nos redimir, nos libertar, nos fazer nova criação.
Isso é importante, queridos. Jesus vem ao mundo por escolha própria. Pastor William Hertal fala sobre isso. O Cristo é Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, mas se esvazia, se priva da forma de Deus e toma a forma de homem. Na realidade bíblica, Deus desce ao vale para servir e oferecer a si próprio como sacrifício. Um Deus que decidiu fazer parte da sua criação por amor. Jesus é o Deus que se fez homem, mas também é o homem que serviu. O apóstolo Paulo vai nos dizer que, assumindo a forma de servo, humilhou-se e foi obediente. Ao longo do seu ministério, Jesus permaneceu obediente, em uma entrega obediente. Em diversos momentos, serviu e nos ensinou que no reino de Deus, maior é o que se entrega, melhor é dar do que receber, é andar a segunda milha, melhor é entregar também a túnica quando te levarem a capa, melhor é dar a outra face, melhor é dar sem esperar receber nada em troca, melhor é ajuntar tesouros no céu do que na terra, onde a traça não corrói. Jesus nos ensina e nos convida a viver uma vida centrada unicamente na eternidade inaugurada por Ele, e não em coisas passageiras. Jesus nos convida e nos ensina a focar nele, nas coisas e nas coisas que Ele tem como prioridade, no reino de Deus inaugurado por Ele, e não nas coisas vazias que se perdem, como o autor de Eclesiastes vai dizer, que são apenas fumaça. E quando tentaram fazer de Jesus rei neste mundo, Ele se retirou. Diz lá em João, capítulo 6, verso 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho, novamente, para o monte. Jesus se retirou para ter com o Pai, mostrando mais uma vez a sua obediência humilde e a sua prioridade. Diante da angústia, do sofrimento, da sua morte iminente, no jardim do Getsêmani, Jesus, angustiado, ora para que a vontade de Deus seja feita. Verso 38 diz, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E mesmo na cruz, diante da zombaria, da vergonha, da dor, diante da sua morte iminente, Jesus teve compaixão e serviu. Lucas 23, verso 33, diz, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Diante do seu momento de maior dor, Jesus estende perdão. Jesus se entrega e permanece nessa obediência entregue. E se a simplicidade cristã é desejar apenas uma coisa, Cristo é a evidência dessa vida simples. Jesus evidencia a simplicidade cristã e a pureza de coração ao longo de toda a sua vida. Ele vai dizer em João, capítulo 4, verso 34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A vida de Jesus olhava para apenas uma coisa, fazer a vontade de Deus. Jesus foi o Deus que se fez homem, foi o homem que serviu e também foi o servo que morreu. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Jesus foi a cruz. A palavra de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que estava com Deus e era Deus, aquele que veio tabernacular com o seu povo, aquele que veio cheio de graça e verdade, em quem vimos a glória de Deus, decidiu ir à cruz. Humilhou-se inclusive na morte. A cruz não era apenas um instrumento de morte, não era apenas uma forma de eliminar pessoas indesejadas. A cruz era um instrumento de vergonha.
não funcionava apenas como um método de assassinato, mas como um método de degradação, humilhação. N.T. Wright, falando sobre a crucificação, diz em alto e bom som: a crucificação dizia: nós é que mandamos aqui, vocês são nossa propriedade, de modo que podemos fazer o que bem entendermos com vocês. Se referindo à forma como a crucificação era entendida. Mas Jesus não foi levado à cruz contra a sua vontade. Jesus suportou a vergonha da cruz, se entregando voluntariamente à morte, a fim de vencer a morte e nos redimir dos nossos pecados. Essas são as palavras do próprio Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não foi à cruz por um poder, por uma vitória de Roma. Jesus não foi à cruz nem mesmo por uma vitória de Satanás. Jesus foi à cruz por decisão própria. Jesus foi à cruz porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 18 ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. E quando não havia mais nada para entregar ali, Jesus entregou a última coisa que tinha. Verso 23, capítulo 23, verso 46 do Evangelho de Lucas diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Quando não havia mais nada a entregar, Cristo entrega a sua última expiração. Entrega o seu espírito e morre. Mas, queridos, a cruz também é instrumento de vitória. Na cruz do Calvário, Cristo venceu. Cristo venceu o mal. Cristo venceu as trevas. Na cruz do Calvário, Cristo foi coroado rei. O apóstolo Paulo vai dizer que, depois de fazer tudo isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E diante dele todos os joelhos se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. A cruz do Calvário não é instrumento de morte, é o trono, é a coroa, é instrumento de coroação. É o Cristo coroado rei, aquele que venceu a morte. Mas a jornada de entrega de Jesus não termina na cruz. Porque Jesus é o Deus que se fez homem, o homem que serviu, o servo que morreu, mas também é o rei que repartiu. E agora ressurreto, e agora tendo vencido a morte, Jesus entrega a seus discípulos o próprio Espírito, e com o seu Espírito paz, propósito. Capítulo 20 do Evangelho de João diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. E depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E por meio do seu Espírito, o Rei que repartiu a sua essência, o seu Espírito conosco, nos fez participantes do seu reino, nos fez filhos de seu Pai, nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nos deu paz no meio do conflito, nos deu propósito, sentido. Enquanto a sociedade vazia busca ganhar mais, bens materiais, dinheiro, status, experiência, Jesus estabelece um caminho de entrega que continua, inclusive, quando ele é exaltado como rei. Agora o convite de Jesus é que para seus discípulos cheios do Espírito Santo, vivam a vida que ele viveu, cumpram o ministério que ele cumpriu. Ao dar poder e autoridade para os discípulos expulsarem demônios, curarem doenças, pregarem o reino, Jesus os envia e a orientação é: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Se a partir dali fariam o que o próprio Jesus estava fazendo, e esse é o primeiro envio, o envio dos 12,
se a partir dali fariam o que o próprio Jesus está fazendo, deveriam também aprender a confiar em Deus e a depender somente de Deus, como ele fazia. N.T. Wright vai dizer, eles precisavam aprender a fazer o que ele estava fazendo, a confiar em Deus como ele confiava. Jesus não os enviou dizendo, toma aqui, tem uma reserva de emergência preparada caso dê algo errado. Jesus os enviou e disse, vá, sem túnica, sem bordão extra, ou não levem nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Vá. Jesus envia seus discípulos para cumprirem uma missão sem confiarem em bens materiais ou reservas de emergência, mas confiando apenas no próprio Senhor, na provisão do Senhor. E nessa provisão encontrariam alegria para a missão. Quantas vezes nós condicionamos nossos próximos passos à segurança do acúmulo dos bens materiais? A quantidade de coisas que já temos, a segurança daquilo que nós já acumulamos. Quando eu tiver o suficiente, então eu servirei. Quando eu tiver o suficiente, então eu posso dar o próximo passo. Quando eu tiver o suficiente, então eu me casarei. Quando eu tiver o suficiente, então eu terei um filho. Quando eu tiver o suficiente, então eu darei o dízimo, eu contribuirei com os meus recursos. Jesus nos convida para uma vida que não se apega ao acúmulo como o critério para a suficiência. Porque a suficiência vem dele, da presença dele, do encher do Espírito dele. Mas eu quero terminar, queridos, não apenas apontando para a vida que Jesus nos ensina a viver pelo seu exemplo. Porque Jesus é sim o nosso exemplo de uma vida simples. Jesus é sim o nosso exemplo de uma vida que não se apega aos bens materiais para dar o próximo passo, para viver, para servir, para encontrar descanso, alegria, satisfação. Mas Jesus também é a fonte dessa vida. Jesus nos convida para uma vida simples, mas não nos convida para uma vida miserável, triste e vazia. Pelo contrário, como nós vimos, Jesus nos convida para uma vida plena. Foi para isso que ele veio. Tudo isso que nós estamos vendo, toda essa jornada, essa trajetória de esvaziamento de Cristo, acontece para que vivamos uma vida plena, para que encontremos plenitude de vida. São falas do próprio Jesus, uma fala do próprio Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A presença de Jesus nos conduz a uma vida de plenitude, de completude. Na vida plena que Jesus nos oferece, descanso, satisfação e alegria não são uma expectativa futura, são uma realidade presente. Na vida plena que Jesus nos oferece, nós podemos desfrutar de descanso, satisfação e alegria, não quando tivermos mais, não quando tivermos outra coisa, não quando acumularmos o suficiente, mas podemos desfrutar de descanso, satisfação e alegria agora, pela presença dele. Esse é o convite de Jesus. E esse é o convite, queridos, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco. Quer tenhamos pouco, estejamos passando por uma extrema necessidade, o convite de Jesus é a plenitude de vida para você agora. Descanso, satisfação e alegria para você numa situação de necessidade. Não virá apenas quando você tiver um salário melhor, quando os recursos chegarem. É claro, e nós como igreja queremos orar por você para que Deus venha com a provisão dEle, com o sustento dEle, porque Ele diz que proveria, Ele diz que sustentaria, Ele diz que enviaria o pão de cada dia. E nós como igreja queremos também participar desse momento e te estender a mão e te auxiliar, mas a sua satisfação, o seu descanso e a sua alegria não estão em quando isso acontecer. Quando essa situação passar, é possível desfrutar de descanso, satisfação e alegria hoje. Mas descanso, satisfação e alegria não são para quando você tiver mais, se você já tiver muito. Também são para hoje. A presença de Jesus nos conduz a uma vida de plenitude. E por isso,
Uma vida plena pode ser uma vida simples. Na verdade, a vida simples de Jesus é a evidência de uma vida plena, de tão satisfeita, de tão completa. Pode se ver livre dos bens que dão uma falsa noção de alegria. Ao mesmo tempo, queridos, não é possível vivermos uma vida genuinamente simples, segundo o exemplo de Jesus, apenas fabricando um novo estilo de vida. Não é possível decidirmos viver uma vida simples sem que estejamos verdadeiramente completos, preenchidos. Afinal de contas, uma vida simples emerge de um coração cheio, uma realidade interna que só é possível em Jesus Cristo. Richard Foster vai dizer, na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem o aspecto exterior de um estilo de vida simples conduz a um legalismo mortal. Buscar viver uma vida simples sem estar preenchido por aquilo que verdadeiramente mata a sede gera um legalismo mortal. Como se, por meio da própria simplicidade, pudéssemos então ser enchidos e preenchidos. Mas esse não é o caminho. A vida de Jesus só é possível por meio do Espírito de Jesus. E aqui se aplica à vida simples. A vida simples só é possível por meio do enchimento, da satisfação, do descanso e da alegria do Espírito em nós, do Espírito de Cristo em nós. Jesus não é apenas um modelo, mas é a fonte dessa realidade interna. Se uma vida de acumulação evidencia um coração vazio, de sentido, de descanso, de satisfação, de alegria, uma vida simples só pode ser vivida genuinamente por quem está cheio, por quem está saciado. E essa é a oferta de Cristo para nós. Devemos, sim, olhar para a complexidade das nossas vidas, das nossas agendas, dos nossos guarda-roupas, e decidir viver uma vida simples, uma vida que se desapega das coisas que são fumaça. Mas para que isso seja possível, precisamos nos render diante de Cristo e clamar por esse Espírito que Ele mesmo dá, por esse Espírito que nos enche. Há um relato no Evangelho de João de um encontro de Jesus com uma mulher que estava tentando ter o seu desejo saciado, para uma mulher que buscava descanso, satisfação e alegria. Uma conversa que parecia ser sobre poços e montanhas. Jesus revela a essa mulher as suas tentativas frustradas de encontrar descanso, satisfação e alegria nos relacionamentos. Essa mulher havia acumulado relacionamentos e junto com esses relacionamentos havia também acumulado frustrações. Capítulo 4 do Evangelho de João, verso 16, diz: nessa conversa, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Essa mulher parecia ter um desejo genuíno de encontrar um relacionamento que trouxesse satisfação, alguma alegria. Essa mulher tinha em si uma sede sincera, uma sede genuína de alegria, satisfação e descanso. E ela estava acumulando tentativas e frustrações. E você? E eu? O que nós temos desejado? O que nós temos acumulado? O que temos tentado ganhar, reter, acumular a todo custo, numa esperança genuína de encontrar descanso, satisfação e alegria? Numa esperança genuína de ter uma sede preenchida, de ter algum vislumbre de satisfação que parece tão distante. O que você tem tentado ter mais? Ou, talvez, nem apenas tentado, o que você tem lamentado não ter mais? Porque quando eu tiver aí, o que você tem orado pedindo por mais, mas ao orar pedindo por mais, tem se encontrado insatisfeito, vazio, e talvez até frustrado com Deus por não ter mais.
que você tem acumulado? O que a fatura do seu cartão de crédito, o que o seu guarda-roupa, o que a sua agenda dizem sobre os seus desejos, sobre as suas prioridades, o que dizem dos meus? Onde eu tenho buscado alegria e satisfação? Porque, como diz Jesus, a insensatez, buscar alegria, satisfação, descanso no acúmulo das coisas que nos são oferecidas aqui. Eu quero confessar algo. Nós, a Ana e eu, nós temos um sonho. A gente sonha em ter uma casa grande, com um quintal para as meninas brincarem, cachorro correndo. Esse é o nosso sonho. E a gente entendeu que a gente podia orar por isso na série de oração do ano passado, uma série que nos transformou muito no relacionamento com Deus. A gente aprendeu que a gente podia ter um relacionamento com Deus pessoal, sincero também, que eu podia orar e pedir as coisas. E a gente começou a orar e foi lindo, porque a gente se viu próximo de Deus. Mas enquanto a gente orava, algo acontecia também em mim que não foi legal. Aquele sonho, aquele desejo por uma casa ampla, por uma mesa de madeira para tomar café, tomou meu coração e eu passei a estar insatisfeito em casa. Triste, frustrado, chato, irritado. Eu sentava na nossa mesa e eu olhava para o sofá, e eu olhava para o espaço que a gente tem, e eu olhava para o lado de fora e eu ficava insatisfeito, irritado, inquieto. E de repente, aquela casa que nós oramos por ela, quando nós mudamos para a casa que nós moramos hoje, nós fomos visitar e nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel todo, e a gente fez uma proposta para o proprietário. E assim que nós visitamos, a gente mandou a proposta pelo celular e sentou no banquinho lá na frente da casa e orou. Falou: Senhor, nos ajuda, se for a sua vontade, que ele aceite a proposta. E ele aceitou a proposta. E nós entendemos que aquela era a casa que Deus queria que a gente tivesse. Mas, de repente, o meu desejo por mais, por algo mais, por mais espaço, por mais grama, tomou meu coração, e o descanso, a satisfação e a alegria foram embora. Isso é apenas uma de tantas outras coisas que muitas vezes tomam a alegria, o descanso, a satisfação do meu coração. Há tanto que eu preciso mudar. Eu sou esse aqui, tentando acumular coisas para me sentir alegre, feliz, satisfeito. Mas a minha alegria, o meu consolo é que Cristo também é esse que continua oferecendo, que continua falando: ei, há alegria em outra coisa. É nesse contexto, no contexto dessa mulher, dessa conversa, no contexto da revelação do que ela estava tentando acumular para encontrar alegria e satisfação, que Jesus diz a ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É nesse contexto que Jesus diz: essa água, bens materiais, relacionamentos, experiências, um salário maior, uma casa maior, um carro maior, um ministério maior, nada disso pode matar a sede verdadeiramente. Apenas Jesus. É o próprio Senhor quem diz isso a você e a mim hoje. Mais uma vez, no que você tem colocado a sua satisfação? O que você tem acumulado? Esse é o nosso convite para que você viva essa prática nessa semana, é o desafio para essa semana. A primeira prática dessa semana é: olhe para a fatura do seu cartão de crédito, para o seu guarda-roupa, para a sua agenda, e responda: como você tem tentado matar a sua sede? Como você tem tentado sentir satisfeito, alegre, descansar? O
que você tem acumulado ou retido. E ao se deparar com isso, ao ser confrontado com isso, doe, entregue. Doe parte do que você respondeu, que você tem tentado acumular. Talvez seja recurso, talvez seja o tempo gasto para fazer algo, talvez seja espaço, talvez sejam roupas. Mas comece a se libertar dessas coisas que prometem matar a sede, mas não podem cumprir. Porque é apenas Ele que pode cumprir. Ao corrermos para Ele, nos rendermos a Ele, depositarmos nossa fé nele, somos preenchidos com o Espírito dele. Aquele mesmo Espírito que o Rei repartiu, que Ele soprou sobre os seus discípulos, é o Espírito soprado sobre nós hoje, é o Espírito soprado em nós hoje. E é o encher do Espírito que nos liberta de uma vida vazia, cheia de coisas, para que possamos viver uma vida cheia dele, simples, desapegada, livre. Uma vida que nos traz paz, descanso, satisfação, alegria, que nenhuma outra coisa, que nada acumulado, que nada retido pode trazer. É o encher do Espírito que nos liberta para uma vida simples, uma vida que deseja e desfruta de uma só coisa, a presença do Deus vivo em nós. Eu quero concluir com o que a Vanessa Belmonte diz: Ele é a própria vida que flui em mim e me capacita a viver cada dia, a respirar, trabalhar, amar, aprender, sofrer e vencer as dificuldades. Ele é o centro do sentido e o ponto de integração de toda a existência. É a própria vida que flui em mim. Queridos, é o próprio Senhor que está te convidando hoje a abrir mão das coisas que você tem tentado acumular, para se encher dele, para colocar seus olhos em Jesus. Só há um caminho. O caminho é arrependimento. O caminho é confessar: Jesus, é isso que eu tenho tentado acumular. É isso aqui que eu tenho tentado reter. É aqui que eu tenho colocado a minha fonte ou esperança de alegria e satisfação. Mas ao fazer isso é correr para Ele e falar: Senhor, sou eu que preciso beber dessa água. Senhor, sou eu que tenho sede, preciso beber dessa água. Sou eu que preciso da água que o Senhor tem para dar. Sou eu. Nós cantaremos uma música agora que diz, entre outras coisas: só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. E eu quero te convidar a se colocar de pé e a fazer dessa música a sua oração. A render diante de Cristo todas as coisas que você tem acumulado e dizer: Senhor, eu só quero a Ti. Senhor, diante do Senhor eu encontrei aquilo que mata a sede. Senhor, eu entrego as coisas que eu tenho acumulado, porque eu só preciso do Senhor. E no Senhor eu sou saciado. E no Senhor nada mais importa. O Senhor é tudo que eu quero, nada além de Ti. E ao fazer isso, experimentar o encher do Espírito Santo de Deus. Fale para Ele: Senhor, eu sou aquele que tem sede. Eu sou aquele que tem sede. Fale para Ele. Vamos cantar. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra
só quero a ti. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar. Queria que você ouvisse de olhos fechados essa palavra de Deus por meio do profeta Isaías ao seu povo sedento. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nos arrependemos, lamentamos o nosso pecado, o nosso coração que deseja tantas coisas, mais e mais e mais, além daquilo que o Senhor já nos deu. E nós queremos pedir que o Senhor nos ensine o contentamento, nos ensine essa vida simples que nós vemos em Ti, Jesus, no Teu exemplo. E como é difícil para a gente confiar que esse é o caminho de verdadeira alegria, que esse é o caminho de descanso, que esse é o caminho de satisfação. Nós insistimos teimosamente em buscar mais e mais e mais, na vã expectativa de que isso vai nos realizar, de que isso vai nos satisfazer. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade na Tua promessa. Obrigado por esse convite gracioso. Venham, vocês que não têm dinheiro. Venham, comprem, comam, bebam, fartem-se. Obrigado porque no Teu reino a moeda é outra. Obrigado porque o convite para a mesa é de graça, porque o preço já foi pago no Calvário. E nós podemos sentar, comer e beber como filhos. Recebe o nosso coração, a nossa confissão e o nosso pedido por um coração mais parecido com o Teu, Jesus. Um coração simples e simplesmente satisfeito. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Que momento oportuno para nos lembrar dessa simplicidade de Cristo. Ele teria todo o direito de exigir: querem lembrar do que eu fiz? Querem celebrar o que eu fiz? Preparem uma mesa com as coisas mais caras, com os melhores manjares, com as melhores comidas. Mas Ele escolheu só pão para representar o seu próprio corpo. Ele escolheu só vinho, suco de uva, algo que era parte da cultura deles, da rotina, para simbolizar o seu sangue. Aquilo que há de mais valioso que já pisou nesse mundo, o corpo do Filho de Deus encarnado, sendo representado por elementos comuns da vida ordinária. E que essa simplicidade da mesa do Senhor nessa manhã nos lembre do valor, do preço que foi pago, para que eu e você pudéssemos ter vida, amém? Nós seremos servidos com os elementos. Se você tem uma dificuldade com glúten, uma intolerância, uma alergia, a gente tem a Bia ali atrás com uma ceia sem glúten para te servir também, uma forma de incluir você. Se você puder levantar a mão para que ela te identifique, te localize, vá até você. Peço que você mantenha a mão erguida até ela te encontrar, tá bom? E que você aguarde com os elementos em mãos para que daqui a pouquinho a gente coma e beba juntos. Enquanto isso, nós vamos cantar essa canção novamente. Eu sugiro que você ore, que você coloque o seu coração diante de Deus agora e peça a Ele que dê para você, para mim, esse coração que não deseja nada além dele mesmo, amém? Vamos cantar, daqui a pouquinho a gente vai comer e beber. Nada mais importa, Deus. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio a
aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por não ver passar o tempo. Lamento por não cantar de coração. E leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Declara, igreja, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Comam dele sempre que se reunirem, em memória de mim. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado para o perdão dos seus pecados. Bebam dele sempre que se reunirem, em memória de mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: sempre que nós fazemos isso, sempre que comemos e bebemos juntos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa esperança, queridos. Na simplicidade desses elementos, na simplicidade da nossa reunião, nós estamos declarando aquilo que é mais especial, valioso e poderoso em toda a história, em todo o mundo: a vinda de nosso Senhor e a sua próxima vinda, o seu retorno. Amém? E a esperança que nós temos de que todo desejo imperfeitamente saciado aqui será perfeitamente satisfeito nele. É por isso que ansiamos, e é nessa esperança que somos nutridos e alimentados hoje. Vamos comer e beber juntos? Ensina-nos a viver assim, Pai, plenamente satisfeitos, saciados, nutridos em Ti, na Tua doce e maravilhosa presença.
É tudo o que nós precisamos. E ensina-nos a generosamente repartir o que temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez isso. Eu só quero a Ti. Aí você vai para uma semana abençoada, cheia da presença dEle. Estaremos juntos no próximo domingo, tá bom? Que você, lembrando, se é nosso visitante, passa ali para a gente dar um presente, conhecer você. Uma alegria ter você aqui com a gente. Mas se você não estiver com tanta pressa, gasta mais um pouquinho na presença dEle adorando, tá bom? Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Importa, Senhor, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. E nada mais, nada além de Ti. Amém. Que o Senhor seja nosso único alvo. Tudo aquilo que importa na nossa semana, nos nossos dias, no nosso restinho de ano, no resto das nossas vidas. Vão em paz na graça de Deus. Eu falei pra Catarina.
Amém.